O santo do dia 10 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Nicolau de Tolentino e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 10 de setembro. São Nicolau nasceu em Marcas no ano de 1245, no século XIII, na diocese de Fermo. Ainda adolescente, conheceu os agostinianos e foi atraído pela vida monarcal, ao qual consagrou-se em Tolentino, e foi em áspero sorriso amável, de longas orações, jejuns, sempre acompanhados pela simpatia e caridade. Desde os 7 anos de idade, as suas preocupações eram orações, jejuns e uma enorme compaixão pelos menos favorecidos. Nisso se resumiu a sua vida: penitência, amor dedicado aos pobres, virtudes alinhadas a uma fé incondicional em Nossa Senhora e na Virgem Maria. Aos 14 anos foi viver na comunidade dos agostinianos, Castelo de Santo Ângelo, como oblata, isto sem fazer os votos perpétuos, mas obedecendo às regras. Mais tarde ingressou na ordem e no ano de 1274, no século XIII, foi ordenado sacerdote. São Nicolau possuía carismas e dons especiais. A sua pregação era alegre e consoladora na providência divina, que tornava os seus irmãos empolgados, e tinha um grande poder de persuasão pelo seu modo simples, humilde de viver e praticar a fé, sempre na oração e na penitência, cheio de alegria em Cristo. Com seu exemplo, levava os fiéis a praticar a penitência e a visitar os doentes, encarregados de dar assistência aos pobres. Essas mobilizações de pessoas em termos de ideal levar, consolando a palavra de Deus aos necessitados, dava-lhe grande satisfação e alegria. Com tão pouco que ficou doente, o seu prior quis dar-lhe um pouco de carne, mas em vão. Chamou-se prior geral, e Nicolau, vencido pela a santa obediência que processava, consentiu a engolir um pedacinho. Já obedeci. Não me aborreça mais com gulodiças. Deus curou. O jejuava pão e água, e as seguidas, quartas e sexta-feiras, sábados e hora de Maria Santíssima. Tanta austeridade trouxe-lhe dores articulares e do estômago, de cabeça e ainda perturbações na vista. Perguntava a si mesmo se era tanto rigor agradável ou não a Deus, mas o Senhor apareceu-lhe em sonho, confortou-o. Caindo ele de novo doente, curou-se por indicação de Nossa Senhora. Começou comendo um pedaço de pão molhado em água depois de fazer o sinal da cruz. Daí veio o costume de benzer os pães na hora de São Nicolau. Destinado-se aos obruscos traços, São Nicolau trazia sobre nele as cadeias metálicas, tecidos, asperos e irritantes, e rezava entre horas canônicas, que eram notavelmente fiel. Complete o cântico do galo e de mantinha-se até a aurora. Da missa, se não tinha confissões, até terça,
de noite até a véspera, se não tinha obrigações. Impondo pela obediência, rezava na igreja, perto do altar, na cela. Em 1275, devido à saúde debilitável, foi para o convento de Tolostina, aonde fixou definitivamente e veio tornar-se a um apóstolo confessionário mais indicativos da igreja. Passava horas repleto de compaixão para com todos, misérias humanas, e a fama de seus conselhos e de sua santidade trazia para a paróquia fiéis de todas as regiões, ansioso para o seu consolo e observação incondicional e obediência, desapego dos bens materiais, humildes músicas que foram sua vida sendo amado e respeitado pelo sua ordem. No dia 10 de setembro de 1305, no século XIV, ele fez sua última prece e entregou ao Espírito nas mãos do Senhor, antes de completar 60 anos de idade. Foi enterrado e sepultado na capela aonde se tornara célebre confessor e celebrava as suas missas. O local tornou-se a meta de peregrinação e os milagres atribuídos a eles cresceram. No ano de 1446, no século XV, São Nicolau Toledo foi finalmente canonizado pelo Papa Eugênio IV. A festa dedicada ao santo mantida para o dia de sua morte. Prodígios e místicas. São Nicolau de Toledo diz que 40 anos após a sua morte, seu corpo foi encontrado ainda em total estado de conservação. Na ocasião, durante os exames, começou a jorrar sangue dos seus braços, para o espanto de todos, mesmo depois de muitos anos. Os ferimentos sangravam, tempos em tempos, e esses milagres eram atribuídos a crescer a sua fama de santidade por todos na Europa, propagou-se por todo o mundo católico. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 10 de setembro. Em Alexandria, no Egito, São Nemésio, que caluniosamente denunciou de ser ladrão e foi absolvido deste crime, mas depois, durante a perseguição do imperador Décio, acuado perante o juiz Emiliano de ser cristão, foi condenado ao martírio no século III, no ano 251. A comemoração dos santos Hermes e Ano e companheiros Félix, Lúcio e outros, Félix, Luceu, Polipiano, Vito, Jarde e Dácio, bispo e presbíteros e diáconos, martirizado no século III, no ano 258 pelo Império Romano. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, Santa Pulquera, que defendeu e propagou a verdadeira fé, faleceu de morte natural no século V, no ano de 453. Em Nova Liguria, hoje Península, na região da Itália, São Agápio, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 460. Em Abia-Tectânia, na atual França, São Salvio, bispo, que do claustro foi chamado para esta sede contra sua vontade e durante a epidemia da peste, como um bom pastor, nunca abandonou a cidade. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 584. Próximo a Silver, na Austrália, atualmente a paixão de São Teodósio de Bispo, Togro, mártir, que foi morto quando se dirigia ao Equidício. Faleceu martirizado no século VII, no ano 670. Em Aleph, na França, São Alberto, bispo, por cujo a iniciativa desenvolver-se ao culto de São Miguel, arcanjo, que lhe Monte Tarat.
Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 725. No mosteiro de Lucílio, na Itália, o beato Orglero, abade da Ordem dos Caracerices, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1214. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Sebastião Kimula e companheiros da Companhia de Jesus e Tarcísio Manleques e da Ordem dos Pregadores, presbíteros e 50 companheiros mártires na perseguição do imperador japonês no século XVII, no ano de 1622. Em Londres, na Inglaterra, Santo Ambrósio Eduardo Brooks, presbítero da Ordem de São Bento, martirizado no século XVII, no ano de 1641, pela ordem do rei da Inglaterra. Num barco ancorado no largo de Flances, na França, o beato Tiago Dougnet, presbítero da Ordem dos Capuchinhos, martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa. Em Madrid, capital da Espanha, o beato Lúcio Arques Suígues, presbítero da Ordem dos Pregadores, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 10 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Nicolau de Tolentino, protetor das almas do purgatório.